amigos, estamos recebendo aqui no estúdio a presença do meu amigo, ambientalista José Reis, pessoa que eu tenho muita admiração e que já o conheço há bastante tempo, um lutador pela natureza. Tudo bem, Reis? Tudo bem, Cícero. Muito obrigado pelo convite. E tá todo... Aproveitou bem essas férias aí, deu para descansar um pouco? De vez em quando dá uma saída de Mogi das Cruzes. Eu costumo dizer, Cícero, que a gente precisa de vez em quando sair de Mogi, porque fora de São Paulo também é Brasil. Não, e é interessante que a gente, quando sai da cidade, a gente volta para cá e a gente vê a diferença das coisas, né? Tantas coisas boas, como também aqueles problemas da cidade, né? Que a gente... Eu também, quando eu viajei o estado de São Paulo todo, com a equipe de esportes da Metropolitana. E, então, isso aí era importante. Uma cidade que me surpreendeu muito foi a cidade de Batatais. Que lá tem um quarteirão, um centro cultural lá, é um quarteirão. Então é uma coisa fantástica. A base, uma cidade pequena, uma cidade com 70, 80 mil habitantes, você tem praticamente um quarteirão de centro cultural, né? Então é bom isso. Mas veja bem, São Paulo, quando você sai de São Paulo, você tem que ter certos discernimentos do que representa São Paulo para o Brasil. Sim. Por exemplo, você anda em estradas fora de São Paulo, certamente você não vai encontrar nenhuma rodovia iguais a que existe em São Paulo. Uma outra coisa da população atualizada, você não encontra fora de São Paulo pessoas atualizadas com os costumes, com as notícias do Brasil e do mundo diariamente, como se acontece em São Paulo. Então, certas coisas você não acontece agora. A nível de preservação de meio ambiente, a nível de interesse, eu tenho observado que em outros lugares estão mais interessados do que São Paulo. O pessoal fala muito de Curitiba. Você acha que realmente o Sul está mais evoluído nessa parte? Tá. Né? Principalmente no problema de educação ambiental, Cícero, é vexatório. A gente fica até com vergonha de tocar nesse assunto. É vexatório a quantidade de gastos que nós temos diariamente ou anualmente quanto ao problema tentando fazer uma preservação de educação ambiental. No sistema de recursos hídricos tem um fundo chamado Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que financia projetos para desenvolvimento de recuperação hídrica. E esse fundo também financia a educação ambiental. E se você olhar as estatísticas, boa parte desses recursos são destinados à educação ambiental. E, no entanto, a cada ano que passa, a gente vê mais lixos dentro dos nossos córregos, no pobre Rio Tietê, que parece que é o manancial recebedor dos nossos lixos, como se nós não tivéssemos coletas dos nossos lixos domiciliares diariamente. Então a gente vê, você falou agora há pouco que, infelizmente, o Rio Tietê é o único veículo que a água está rodando. Tudo vai para lá. Vai tudo para lá. Né? E as coisas no Brasil, como você falou, demora muito para acontecer. Os projetos demoram muito. Eu não sei quem que... aí, falando do projeto do caso do SEMAI, que precisa um ano para poder... Daí até tem uma entrevista que ele deu na televisão aí, o diretor do SEMAI, e perguntaram a ele por que 2 anos para resolver esse problema. Porque 1 ano só para poder conseguir, para aprovar o projeto, depois 1 ano para construir. Então as coisas demoram muito, né? É verdade. O Rio Tietê está... Olha... Essa casa do Rio Tietê, há quanto tempo está parado isso aí? O seu Valdemar chamava a gente de poeta. Poeta também, poeta. Vocês são os poetas, quer dizer, a gente advogava causas impossíveis. Mas veja... Ele falava no bom sentido. No bom sentido. Poeta que a gente queria coisas, ele achava que era impossível. Não é. Dá para ser feito. É desnecessária, né? Na Serra do Itapetí tinha um macaquinho em extinção chamado Calitrix aurita. E tem alguns exemplares ainda.
E a gente conversava com o Sr. Valdemar no sentido da gente fazer um trabalho no sentido de preservar esses macaquinhos lá na Serra do Itapetí. Por isso ele dizia para vocês são os poetas, esses macaquinhos não fazem nada para a natureza. Ele é diferente do migulhão? É diferente do migulhão. Diferente. Existem alguns exemplares na mata aí. Bom, o Rio Tietê... Quanto tempo que está para esse... Como é que eu tomei o meu primeiro contato com o Rio Tietê? Em 1995, nós fundamos a Associação de Amigos do Bairro do Mogilar. O Bairro do Mogilar é o bairro mais próximo do Rio Tietê, fundado na várzea do Rio Tietê. O seu Valdemar foi que aterrou aquilo ali e loteou aqueles lotes lá. Então, a partir dessa data, então, nós começamos a fundar essa associação, basicamente porque das enchentes ocorridas no bairro do Mogilar, que os mais antigos diziam que vinha até o campo do Tietê, do antigo campo do Tietê Futebol Clube, ali na Rua Casarejos. A água chegou, no meu tempo, chegou quase perto da linha, passava o Campo do União. Passava um pouco o Campo do União. Aquela Rua do União chama José Malose. Então ele vinha até mais em cima, perto do Francisco Rodrigues Filho, por ali. Agora o Plaza, né? Do Plaza. A água passava ali. Daquele shopping que tem. Dizem que já chegou quase perto da linha. Então a Associação do Mogilar foi fundada com esse objetivo. Eu era prefeito da cidade, o seu Valdemar. E nós pleiteávamos desassorear, quer dizer, tirar os sedimentos do Rio Tietê para poder facilitar a sua vazão naquela época. Depois que nós tivemos a grande enchente, no primeiro ano do segundo governo do seu Valdemar, segundo ou terceiro governo dele, em 1997, ele começou, de janeiro nós estávamos plenamente cheios lá no bairro do Mogilar, e ele foi lá. E a partir daí era secretário de obras dele, o nome dele está naquele viaduto, o Crespo, Dr. Oswaldo Crespo. E a partir daí o seu Valdemar assumiu a nossa briga e nos ajudou efetivamente que a gente conseguisse recursos no Estado para poder fazer o desassoramento, que foi feito em 97 e 98. Daquela ocasião tirou quase 300 mil metros cúbicos de sedimentos, alargou o rio, aprofundou e, enfim, em função dessa obra, nós passamos muitos anos sem ter enchentes. Muitos entendidos diziam que as barragens na cabeceira nos preveniam de enchentes. E a gente sempre contra-argumentava que se a chuva fosse localizada, que influência poderia ter as barragens na cabeceira? Nenhuma. Como essa que aconteceu agora no dia 7. Foi uma chuva eminentemente localizada em Mogi das Cruzes, que não tem nada a ver com as barragens. Agora, eu não sei, eu tenho notado, nós precisamos começar, porque agora você vê, a coisa está feia. A natureza, a Mãe Terra já está, como é que chama? Ela já não quer saber. O homem, a lei da causa do efeito. Você faz, paga. Né? E ela está cobrando. E agora, estou achando que as obras agora, nós precisávamos fazer obras com mais amplitude. Certo. Por exemplo, eu não sei quanto custa, mas é importante a gente investir antes da tragédia, investir agora. Então eu acredito que o Rio Tietê precisava fazer um trabalho muito bom lá da ponte, lá da antiga Caravelas, ali, da ponte da avenida lá da Caravelas, até o Menegas. Se você fizer um trabalho bom nisso aí, você já pensou se você tirar essa curva do rio, você embelezar, se fizesse um jardim ali? Não, retificar não. Retificar foi a bobagem que cometeram em São Paulo. São Paulo retificaram o rio por 22 quilômetros ali na Não se mexe na natureza. E nada se mexe, tudo que se mexe na natureza tem resposta de igual tamanho ou maior. Essas curvas então não atrapalham? Não atrapalham nada. O que ocorre são as ocupações irregulares. Nós é que não deveríamos estar ocupando a área de várzea do Rio Tietê. Tanto que existe um conselho no estado de São Paulo, chama Conselho da APA da Várzea do Rio Tietê, área de proteção ambiental. Esse conselho, ele limitou, ele calculou alguma margem. Qual é a margem que é por lei, mais ou menos? Falam em 30 metros, 50 metros? O Código Florestal fala em 50 metros. 50 metros. Mas existem outras áreas depois desses 50 metros, que também deve ser reservado. Agora, esse documento que foi editado lá na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ele diz o seguinte: a várzea do Rio Tietê é o espaço de remanso do Tietê. Remanso, onde a água está. Até onde a água vai.
Então o governo do estado agora está disposto a desapropriar desde a barragem da Penha até o município de Suzano todo o remanso de onde vai o Rio Desapropriar, hein? Vai desapropriar. Para poder fazer o parque linear. Tem um parque linear também vindo por aí. Ali é... Agora, veja, Cícero, o que nós precisamos, diz um grande entendido de política, que diz todo governante deveria nomear, o primeiro secretário dele devia ser o secretário de meio ambiente. A partir do secretário de meio ambiente, nomear os outros. Porque o próprio governante principal deveria ter noções fortes de meio ambiente, de uma preservação da natureza fortemente, e priorizar. É a base, né? E priorizar. Com que custo tivesse, Cícero, é o que a gente costuma dizer. Olha, fazer uma estação de tratamento de lixo aqui em Mogi é caríssimo para nós da nossa geração, mas é custo zero para o nosso neto. Porque nós estamos pensando só em nós temos que pensar nos nossos filhos e nos nossos netos que vão viver daqui a 50, 100 anos na frente. Mas, Arraes, nós estamos conversando aqui na nossa nova TV comunitária com o amigo Arraes, ambientalista, pessoa muito ligado aí à natureza, e conversando um pouco sobre o Rio Tietê, sobre a Serra do Itapetí. Mas, Arraes, me parece que quando o Padre Melo assumiu a prefeitura como prefeito, uma empresa alemã quis montar essa indústria do lixo aqui em Mogi. Não é aterro. Não é aterro, né? Não é aterro. É você industrializar o lixo. Inclusive, ela pensa... Parece que tem esse projeto arquivado na prefeitura. Tem esse projeto arquivado, que não foi aprovado. Eles queriam comprar o lixo, comprar o lixo de toda a região. Nós pagamos hoje para poder depositar o lixo nesses aterros sanitários. Verdade. Essa empresa, porque vai transformar, vai recolher as latas, alumínio, vai recolher os vidros, vai fazer adubo, vai aproveitar tudo. O lixo é tudo aproveitável, né? E depois, se for ter que aterrar alguma coisa, é coisa que praticamente não sobra nada. A industrialização do lixo. Esse é o caminho, como você falou. Custa caro, mas é importante, não é para nós, para nossos filhos, para nossos netos. Eu digo o seguinte, eu raciocino da seguinte forma. Eu participo desses movimentos que têm acontecido aqui em Mogi, principalmente tem um movimento forte da sociedade civil chamado Lixão Não, que em função daquele empreendimento de uma empresa que queria fazer um aterro sanitário lá no Taboão. Mas a minha preocupação, a minha participação nesse movimento tem a seguinte conotação. Nós estamos em área de produção de água. Nós somos uma das caixas d'água da região metropolitana de São Paulo. Produzimos 30% da água de São Paulo. De São Paulo. Daqui da barragem de Itaessupeba saem 15 metros cúbicos por segundo de água para São Paulo. Se você for ver lá na Casa Grande, sai quase 5 metros cúbicos por segundo de água. Só aí são 20 metros cúbicos por segundo. Bom, falar esse número parece um número assim aleatório, mas para você ter uma ideia do que significa 20 metros cúbicos por segundo de água, Mogi das Cruzes, 400 mil habitantes, ela é toda ela abastecida com 3 metros cúbicos por segundo. Aí você imagina quanto é Dia, né? Não, por dia. 3 metros cúbicos por segundo dia. Veja, quanto é de volume de água a 20 metros cúbicos por segundo? É um volume incalculável. Água das nossas nascentes. Então, nós não podemos nos dar o luxo de fazer buraco no lugar onde nasce água para poder enterrar lixo. Não é um absurdo, isso é inacreditável, isso é inconcebível. Então, por essa simples razão, porque água é vida, lixo se trata água, se você ficar sem beber água 6, 7 dias, você morre. Se você ficar sem respirar água, o ar, 20 segundos, 1 minuto, você morre também. Então, água é vida. Então, como você vai tamponar colocando lixo num buraco para poder tamponar as nossas nascentes e os nossos lençóis freáticos? É inconcebível. Por essa razão, eu participo desse movimento fortemente, para que em qualquer lugar do nosso município não seja feito aterro sanitário. Até porque a maioria do nosso território municipal de Mogi das Cruzes é área de preservação ambiental, é área de mananciais. Agora, isso eu entendo. Mas, se isso aí... Esses aterros que não são sanitários, esses aterros, entre aspas, sanitários que existem por aí, lixões. Esses lixões aí, poderia, por exemplo, que nem esse aterro que essa empresa quis fazer aí,
ela vem com um projeto de estrutura, e esses outros que funcionam aí, autorizados a funcionar já há mais de 20 anos, não tem projeto nenhum a jogar tudo não. Mesmo que essa empresa que queria construir lá no Taboão, ela não estava no cômputo dela enterrar lixo só da nossa região, não. Ela queria trazer lixo de São Paulo. Então, você trazer lixo de São Paulo, Cavaleiro, em São Paulo, só a capital tem 10 milhões de habitantes. Então, a nossa proposta hoje é nós encontrarmos alternativas, quer seja incineração, quer seja uma série de outras alternativas que possam fazer, inclusive, a geração de energia elétricas e de vapor, mas o município continuaria entregando esse lixo a uma entidade, a uma empresa, a uma iniciativa privada, PPP, parceria público-privada, para que pudesse tratar desse lixo diferentemente do que seja enterrado. Essa é a proposta que nós estamos fazendo para a MAT, para os municípios. Nós já fizemos esses dias atrás um fórum, trouxemos diversas pessoas de Portugal, da Europa, da Ásia, que vieram aqui fazer palestras para nós das alternativas que são feitas nesses lugares. Cícero, na Europa todinha hoje não se enterra lixo. Como é que a gente está aí? Afinal de contas, vamos fazer uma coisa que estão fazendo na região adiantada do mundo ou vamos continuar no submundo? Eu entendo, mas agora o que não pode é demorar, as coisas no Brasil demoram muito, porque mesmo desde a administração do Junge, quando a Estado começou a recolher o lixo, foi falado na reciclagem do lixo, que até hoje não está sendo reciclado. Então, é muito pequena a reciclagem. Eu hoje moro em sítio e eu sei lá como é que eu faço, eu separo todo o meu lixo lá. E aqui na cidade não, o pessoal coloca dentro do mesmo saco, vai latinha, vai vidro, vai tudo junto. Então tem que levar uma educação ambiental para o próprio cidadão. Se pudesse separar mais o lixo, meu lixo lixo é lixo. Agora, material orgânico é outra coisa, tem que saber separar. O pessoal não, João, então falta também essa educação ambiental. Eu vejo as estradas vicinais, como a minha, por exemplo, o pessoal da cidade vai lá jogar na estrada vicinal, como eles jogam no Tietê. Uns jogam no TT, agora estão jogando nas estradas. O cara joga televisão, joga computador, joga... Olha, é uma loucura. É uma loucura. Então, acho que a administração não pode esperar também que a educação do povo, nós temos que limpar melhor os bueiros, tirar essa limpeza, porque senão nós estamos perdidos. A prefeitura foi esperar educar o povo, olha... Vai demorar um pouco, viu? Porque há quanto tempo a gente vem falando, mas faz isso. Nós temos algumas alternativas que a gente tem que perseguir rapidamente. Nós temos que mudar a cabeça da próxima geração. A nossa já está praticamente perdida, não tem jeito. Já é um monte de gente jogando pituca de cigarro fora, jogando papel fora do lixo. Não temos lixeiras nas nossas ruas, por quê? Porque existe a degradação. Uma série de interferências de falta de educação ambiental. Aliás, essa é uma coisa fundamental que o governante, qualquer um deles, deveria fazer. Duas grandes prioridades: educação ambiental, através da educação mesmo, que nós temos aqui, tanto na área estadual quanto na municipal. Excelentes. Tem mais de 80 mil alunos, eles são um trabalho bom que dá para fazer. Isso mesmo. E o tal da coleta seletiva, que parece que é outro cavalo de 7 batalhas, que ninguém começa e ninguém termina, não tem nenhum fazendo. Diz o nosso governante que a gente coleta seletivamente mais ou menos 10% do nosso... Não existe no Brasil. No Brasil, a não ser Curitiba, de resto, não tem nenhum outro estado ou cidade que coleta mais que 2%, 3% seletivamente. Não tem. Não tem. Aqui a gente não coleta 10%. Não. Mas tomara que coletasse. Porque mais ou menos uns 30%, 40% do total do nosso lixo é lixo seco. Possível de ser coletado e possível de ser reciclado. Mas aqui entre nós isso não acontece, infelizmente. E nós temos uma área educacional atuante, tanto do Estado quanto do município. A gente podia fazer isso fácil. Nós temos aqui em Mogi das Cruzes uma escola ambiental, para poder dar aulas aos professores. Então, através desse segmento, a gente podia hoje já estar muito mais avançado em educação ambiental do que nós estamos. Você sabe que eu sou cognominado, no meu apelido, poeta da natureza. Você me viu já fazendo canoagem no Rio Tietê.
Fiz durante 10 anos canoagem no Rio Tietê para cuidar também do rio, levar uma mensagem. Já passeamos no dia da comemoração do aniversário do Rio Tietê. Então, a gente vê o seguinte, que, apesar de tudo isso, o jovem de hoje, ele já está com uma educação um pouco melhor do que a nossa educação. Na nossa época, isso com o jovem certeza. a criança hoje, Com certeza. ela já está com uma mentalidade melhor. Isso Com talvez seja a certeza, salvação. Daqui com uns 10 certeza, anos, com certeza, vejo, com né? certeza, com Tá certeza. melhor. Os nossos filhos hoje já nos repreendem quando a gente joga uma pituca de cigarro fora do carro, está andando de carro por aí jogando papel a na rua. longo prazo vai realmente... Mas deixa eu aproveitar essa oportunidade de contar um segredo entre nós, pessoal. Um dia desses de comemoração que a gente fazia do Rio Tietê, em setembro, comemoramos todos os anos o aniversário do Rio Tietê. E um dia desses, o Cícero quis fazer na frente dos barcos, onde iam as pessoas, ele ia com um caiaque, ele e algumas outras pessoas. Um belo dia, um belo momento, o Cícero virou o caiaque dele e foi obrigado a seguir. O bombeiro, que é amigo meu, falou, esse é poeta da natureza, deixou eu para trás. Olha, deu trabalho para poder, quase que eu fico na água. Porque seu caiaque virou, não virou? Não, o barco do bombeiro fez onda e me virou meu barco. Virou seu e caiaque. ele, sabendo que já eu faço canoagem na época, já fazia muito tempo, isso nos anos de 80, 90, foi. E ele me deixou sozinho lá. E foi perigoso, deu trabalho para mim tirar o caiaque, esvaziar o caiaque, mas ainda consegui alcançar o pessoal. Quando nós observamos que você tinha virado, nós chamamos os bombeiros e falamos, olha, o Cícero virou o caiaque dele lá no rio e aquela água já era muito suja naquela época, né, Cícero? Não, aquela época eu mergulhava no rio, hoje não dá mais para mergulhar, é interessante, é impressionante como as coisas mudam. Eu que pesquei no Rio Tietê, hoje não dá mais para mergulhar. Cícero, esses dias atrás o subcomitê da Bacia do Alto Tietê Cabeceiras pediu para a CETESB para que fizesse um trabalho de coleta da água nas divisas dos municípios. Como Salesópolis entrega a água do Tietê para Biritiba, como Biritiba entrega para Mogi, como Mogi entrega para Suzano e assim sucessivamente. Chegamos à conclusão absurda que não só a poluição começa em Mogi, mas a poluição começa agora em Biritiba. Começa. E forte. Quando eu passava de caiaque em frente à cidade de Biritiba, senti o cheiro do esgoto, porque ali o esgoto lá, a Mogi já está tratando se eu não me engano, 40%, 50% do esgoto, né? Mogi? Não está tratando já? Porque vem um pouco de Suzano para tratar. Não, deixa eu fazer essas contas para você. Tem tempo de fazer? Posso fazer essa conta? Estamos terminando o programa já, porque o tempo passa e eu acho que já o nosso técnico de som lá está dizendo que já está estourado o nosso tempo, né? Mas essas contas é importante para a população ficar sabendo. Veja, se nós precisamos hoje de 3 metros cúbicos por segundo para nos abastecer de água, 80% desse 3% é esgoto. 3 vezes 8, 24. 2,4 metros cúbicos por segundo são esgotos. Certo? Nós temos uma estação de tratamento de esgoto construída pela gestão passada que trata 250 metros cúbicos por segundo, 0,25 metros cúbicos por segundo que ela trata. Olha, se nós temos uma necessidade de 2,4 metros cúbicos por segundo, nós tratamos 0,25 somente. Então nós precisamos de mais 10 estações dessa para evitar que os esgotos vá para o Rio Tietê. Uma conta simples. Nós só temos uma estação e nós remetemos para Suzano aproximadamente 0,35 metros cúbicos por segundo só. Somados com 0,5, dá 0,5 metros cúbicos por segundo que a gente trata, certo? Dos 2,4 metros cúbicos por segundo que nós precisamos tratar. Então, o que vai para o Rio Tietê e que vai para os nossos córregos, Lava-Pés, Ipiranga, Negro, o que vai para esses córregos de esgoto é qualquer coisa imensurável. Então, isso é outra coisa que urgentemente nós devíamos pegar. Fazer projetos, Cícero. Eu acho que, estamos terminando nosso tempo, é o seguinte, eu tive uma ideia que era as mini estações de tratamento, porque o próprio pessoal, porque se for sério, eu acredito que se a coisa for séria, o povo ajuda, eu estou disposto a ajudar. Verdade. Se você embutisse
na conta, pode embutir, desde que faz um projeto sério, mas estação de tratamento de esgoto em sério, mini estações, por exemplo. Se você fizer, como você falou, 10 mini estações... Pronto, tamanho dessas. E talvez embutir uma parte, o Estado dá uma parte, o município dá uma parte, o povo dá uma parte. Tem dinheiro do governo federal. Então, acho que o caminho é mini estações. Resolveria o problema de César, resolveria o problema de Brás Cubas, de Jundiapé, vai resolvendo. Então, nós temos que fazer urgentemente alguma coisa. A natureza está agonizante. E ela reage. E reage. Temos que ir embora. Não daria para a gente conversar o dia todo. Não. Ele vai voltar aqui para a gente falar. Tem que falar sério da Petit, tem que falar de muita coisa boa. É verdade. Muito obrigado. Obrigado a você, Cícero. Muito obrigado. Meus amigos, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Voltaremos uma outra oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado.